Nossa aula de hoje é sobre o fascismo na Itália. A Itália após a Primeira Guerra Mundial. Com o fim do conflito, como nós já vimos em aulas anteriores, vários países europeus entraram em uma crise econômica extremamente forte, principalmente os países que, além de terem participado do conflito, independente se foram vencedores ou não, eles precisaram reconstruir diversas cidades, e tudo isso junto a uma forte crise econômica agravada também em função desse conflito. A Itália não foi diferente. A Itália também viveu uma forte crise em função desse conflito. A presença do sentimento nacionalista é outro elemento importante durante esse período na história da Itália, porque é importante compreender que esse sentimento nacionalista, que vem desde que nós estudamos aí a Primeira Guerra Mundial, ele ganha uma força muito grande nesse período pós-conflito. Na Itália, a população se sentiu frustrada, em parte devido ao fim da guerra e à assinatura do Tratado de Versalhes não ter contribuído de forma muito significativa para a melhoria das condições de vida da população italiana. Então, o sentimento nacionalista ele vai ser estimulado durante a Primeira Guerra Mundial e ganha força nesse período entre guerras. Outra coisa importante, outro elemento importante é estar relacionado à falta de confiança da população para com o governante na Itália, com os governantes. Em virtude de toda a crise e os graves problemas que a sociedade estava vivendo naquele momento, a falta de matéria-prima, a dificuldade financeira, tudo isso vai abalar de forma significativa a confiança de muitos europeus em seus governantes. E na Itália não seria diferente. Todo esse contexto vai servir como espaço para o desenvolvimento de ideologias que vão ter características extremamente peculiares. E nós vamos estudar hoje a ideologia fascista, que surge na Itália, baseado nos ideais de Benito Mussolini. Benito Mussolini ele vai ser o fundador do partido fascista e participou diretamente do conflito, da Primeira Guerra Mundial, passando a escrever sobre aspectos da sua ideologia em jornais. Mussolini ele criou uma ideologia política baseada em alguns elementos importantes considerados por ele, que poderiam servir como base para a solução dos problemas sociais desses países. E alguns desses pontos são a valorização do nacionalismo, o nacionalismo com tendências à xenofobia. O que seria isso? O nacionalismo que pregasse a valorização das pessoas que nasciam naquele território italiano, os italianos, como eles costumavam dizer, de sangue, e a perseguição a todo e qualquer estrangeiro, imigrante, fora o desenvolvimento de um ideal racista também dentro dessa ideologia fascista. Então, o nacionalismo com requintes de xenofobia e o racismo são elementos que vão estar na base dessa nova ideologia política. Outro elemento importante é a militarização, com a presença de um governo centralizado nas mãos de uma única pessoa, daí o governo autoritário e expansionista. E um outro elemento importante dentro dessa ideologia fascista é a presença do corporativismo, que é um sistema em que os sindicatos eles vão ser substituídos por corporações submetidas ao controle do Estado, em que participam operários e patrões, porém o Estado teria o máximo de controle sobre essas corporações. Essa ideologia ela surge num contexto de forte insatisfação da população. Então, vão se sentir atraídos
por esse pensamento pessoas das mais diferentes classes sociais, dos desempregados aos que pertenciam à classe média, aos militares, aos profissionais liberais. Então, foi uma ideologia que atraiu diversas pessoas, né? E que, de certa forma, também vai ser alimentado aí pela insatisfação dessa população ao Tratado de Versalhes, que para eles, em nada vai favorecer a Itália nesse processo. Com isso, nós vamos ter aí um sentimento de frustração entre os italianos, né, em função de toda essa questão ligada ao final da Primeira Guerra Mundial e a forte crise que a Itália vai viver. Isso vai desenvolver, além desse sentimento nacionalista, todo um sentimento de frustração que vai alimentar a insatisfação da população, né? E a crise econômica vai ser algo que vai ganhar uma força muito grande, vai se tornar algo generalizado na Itália, causando realmente um descontentamento da população. O que é que Mussolini vai aproveitar nesse contexto? Todos esses elementos que eu acabei de falar para vocês. A insatisfação popular, principalmente, vai ser utilizada por Mussolini como uma forma de atrair essa população insatisfeita para seguir a sua ideologia e servir como força política dentro dos seus ideais, né? E, nesse sentido, em 1922, Mussolini organiza e lidera aí a Marcha sobre Roma, uma passeata fascista importante que vai ter a participação de milhares de pessoas. Durante essa passeata, né, nós vamos ter aí uma pressão muito grande sobre o rei italiano, Vítor Emanuele III, que vai conceder o cargo de primeiro-ministro a Mussolini. A partir de então, nós vamos ter aí o quê? Mussolini ganha uma força cada vez maior quando ele assume o cargo de primeiro-ministro na Itália e amplia toda a perseguição, né, do seu partido, que é o Partido Nacional Fascista, sobre aqueles que eram contrários à sua ideologia. Outras medidas vão ser importantes, que vão ser estabelecidas logo que ele assume o cargo de primeiro-ministro. Vai substituir os sindicatos pelas corporações, vai fechar os meios de comunicação, vai abolir o poder legislativo e os demais partidos, só vai admitir a existência de um único partido, o Partido Nacional Fascista. Nesse sentido, ele vai incentivar a população quase que obrigatoriamente a fazer parte do Partido Fascista e vai concentrar o poder do Estado nesse partido. Com isso, Mussolini se torna um ditador na Itália, ganha uma força política muito grande e a gente vai ter aí um controle muito forte do governo italiano sobre a economia. Em 1925, a economia passa a ser controlada pelo Estado. Mussolini vai ter uma força política muito forte, uma interferência grande na escolha dos prefeitos dos estados italianos, que seriam escolhidos pelo rei. Só que Mussolini vai ter uma força de interferência aí nessa escolha. É implantada a censura. De certa forma, nós vamos ter aí um controle sobre a vida cultural, sobre a educação, sobre o campo das artes, que vão ficar sofrendo essa forte interferência do fascismo italiano e do governo de Mussolini. É criado o Tribunal Especial de Defesa do Estado, um espaço para julgamento de crimes políticos, ou seja, esse tribunal vai ser o espaço onde todos aqueles que forem contrários ao governo de Mussolini serão levados a esse tribunal e julgados. É estabelecida a pena de morte, é algo importante de ser destacado com relação a esse momento da história do fascismo na Itália. E em 1928 é criado o Grande Conselho Fascista, que vai incorporar os poderes legislativo e judiciário. Em 1929 ocorre um acordo aí entre o governo fascista de Mussolini e a Igreja Católica. É algo que é extremamente importante destacar, que ocorre a assinatura do Tratado de Latrão, um acordo entre a Igreja Católica e o governo italiano, onde 3 pontos são importantes aí
de serem destacados desse tratado. A Santa Sé teria soberania política dentro do Estado do Vaticano, ao mesmo tempo em que reconheceria o Estado italiano. Então, é criado o Estado do Vaticano, com sua sede em Roma. A Itália indenizaria o Vaticano pelos danos causados durante a Guerra de Unificação. E a religião católica seria a religião oficial do Estado italiano, sendo obrigatória em todas as escolas. Então, é em 1929 que surge o Estado do Vaticano, com sua sede em Roma, onde nós vamos ter aí a figura do Papa enquanto um chefe de Estado. Mussolini acaba sendo chamado pelos seus seguidores com um termo muito particular, que seria Duce, que significa líder. Então, é estabelecido nesse período, na Itália, essa ideologia fascista, todo esse controle conquistado por Mussolini sobre o poder na Itália. É algo importante porque nós estamos falando de períodos em que o totalitarismo vai dominar na Europa. Da mesma forma que aconteceu na Itália com Mussolini, nós vamos estudar nas nossas próximas conversas sobre o nazismo na Alemanha e a figura de Adolf Hitler. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagem e até a nossa próxima conversa sobre a história.